verdade, que eu errei quando eu fui fazer o enunciado dessa questão 8 aqui, eu repeti a alternativa correta 2 vezes, que é digital read. E aí não tinha como vocês saberem, né? Porque eu marquei uma delas como sendo a correta, só que a outra é exatamente igual. E aí, eita, deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. E aí, então, como não tinha como vocês saberem, eu acabei induzindo o erro aqui, então todo mundo vai ganhar mais 7 pontos, tá? Porque aí pode ter gente que tentou atingir os 100%, só que aí ficou bloqueado nos 93 aqui por conta dessa questão. Então, só retomando aqui, o comando para fazer a leitura de um botão é o digital read. Digital, porque é uma coisa que só pode ser 0 ou 1, ligado ou desligado. Tudo isso é digital, tá? Quando é aceso ou apagado, fechado ou aberto. Essas coisas que só tem 2 possibilidades vão ser digitais. As coisas analógicas, elas vão ter várias possibilidades no meio do caminho aí. Então, os digitais têm possibilidades limitadas. E aí é digital por conta disso, só pode ser apertado ou solto. E é read porque é leitura. Read é leitura em inglês. Se fosse write, era uma escrita. Então, write a gente usa para acionar as saídas do Arduino. Para ligar um LED, para ligar o motor, para ligar o buzzer, o alto-falante, né? Alguém falou alguma coisa? Oi. Então, os writes aqui são para acionar saídas, read é para ler coisas de entrada, e digital porque só tem 2 possibilidades. Vamos para a próxima. No circuito abaixo, o que acontece quando o botão for apertado? Essa aqui é um pouco pegadinha, eu entendo a alta taxa de erros, porque o que é que vai acontecer? Nesse botão aqui, eu não coloquei o resistor pull-up. Então, isso aqui, esse circuito está errado. Não é para a gente montar um circuito desse. Quando eu apertar esse botão aqui, como não tem nenhum resistor entre VCC e terra, esse fio vermelho ele vai entrar em contato com o fio preto. E o fio vermelho vem do 5 volts e o fio preto vem do 0 volts. E o que vai acontecer é um curto-circuito. Então, vai dar um pipocozinho aí. Pode ser que o Arduino abra, pode ser que saia uma faísca pequenininha, né? Porque o Arduino não vai ter muita corrente, então não vai ser nada muito perigoso, mas se a gente montasse isso aqui no laboratório, podia danificar o circuito, por exemplo. E aí, a alternativa correta é essa, então, o curto-circuito entre VCC e GND. Só que aí muita gente marcou essa aqui. O Arduino lê 5 volts no pino 4. E eu entendo o questionamento, assim, ele não lê 5 volts? Ó, 5 volts está vindo aqui pelo fio vermelho, está entrando aqui nesse terminal de cima, e esse terminal de cima é diretamente conectado com o de baixo, que é o do fio verde, que está entrando no pino 4. Então, no pino 4 não deveria ter 5 volts? Sim, mas também deveria ter 0 volts, né? Então, porque quando eu apertar o botão, eu estou conectando todos os terminais do botão, e aí esse fio verde vai estar conectado também no fio preto, e o fio preto está conectado aqui embaixo do GND. Então, ao mesmo tempo que o fio 4 ele pode ser 5 volts, ele pode ser 0 volts. E qual é a tensão no fio 4? Tá, tudo bem, professor, eu entendi que forma um curto-circuito, mas se eu tivesse um multímetro exatamente na hora de apertar o botão, que tensão eu veria nesse multímetro? Então, esses fios aqui, a gente representa eles como ideais, né? Então, a gente pensa que se aqui tem 5 volts, aqui do outro lado também vai ter 5 volts. Mas a verdade é que o fio tem uma pequena resistênciazinha. Então, essa tensão aqui, quando você der um curto-circuito entre o 0 e os 5 volts, na verdade, a tensão aqui no meio, ela vai estar entre as duas. Porque parte da tensão vai estar ficando no fio vermelho e parte vai estar ficando no fio preto. Então, a tensão aqui no meio, que é exatamente no pino 4, ela vai estar entre 0 e 5 volts. Ela vai ser algum valor aí no meio, não vai ser nenhum nem outro. Mas o mais importante disso é que você vai formar um curto-circuito aqui, e isso não é sustentável. A gente não faz isso para obter uma tensão aqui no fio 4, porque esses fios vão começar a esquentar, pode sair faísca, enfim, não é uma coisa que a gente faça. E aí, o que é que a gente faz para evitar isso? Ou usa um resistor de pull-up,
que é um resistor que ele vem aqui no caminho dos 5 volts, que vai para a tensão para cima, né, pull up, ou usa um resistor de pull down, que é um resistor que ele vai no caminho do 0 volts. Eu acabei trabalhando mais pull up do que pull down com você, porque pull up é o que tem internamente no Arduino. Então, é o resistor que a gente usa pelo código, que é mais fácil de usar. Como é feita a conexão de um piezo no Arduino? Gente, esse piezo aqui, mais um esclarecimento, é porque a gente estava falando desse projetozinho da semana passada, e esse piezo é, na verdade, o buzzer, né? O piezo usado para o alto-falante. A gente tem um outro tipo de piezo, que é um sensor, que é o sensor piezoelétrico. E aí, nesse caso, a conexão seria um pouquinho diferente. Mas como a gente não trabalhou o sensor, eu fiz essa questão aqui pensando nesse piezo alto-falante mesmo, tá? E aí, esse piezo alto-falante, ele tem 2 terminais. Quando a gente clica, coloca o mouse aqui em cima, tem o terminal positivo. E aqui o terminal negativo. E o terminal positivo, você vai colocar em um pino digital do Arduino. Esse pino, você vai configurar ele como sendo saída. Porque você quer usar esse piezo como um alto-falante. Então, você quer enviar informações para o piezo para ele transformar em som. E o outro pino a gente vai conectar no terra. Por quê? Porque eu tenho que fechar esse circuito. Se eu só enviar tensão aqui no pino positivo e não tiver um caminho para passar a corrente, se não tiver um caminho fechado para passar a corrente, essa tensão não vai gerar corrente dentro do buzzer e não vai gerar um som. Então, eu tenho que conectar o terminal negativo no terra e o terminal positivo em um pino de saída do Arduino. E aí era essa a resposta correta. Terminal positivo é um pino de saída, terminal negativo no GND. O comando while, condição, ações. Aqui eu coloquei condição genericamente e ações genericamente. Mas aí também, aqui no nosso código da semana passada, a gente utilizou esse comando. Vou ver se eu consigo botar uma letra maior. E aí ele era assim, while tom maior que 0, e as ações eram todas essas que estavam aqui entre as chaves. Então, a condição era essa, tom ser maior que 0. E aí, então, enquanto o tom fosse maior que 0, eu estaria realizando todas as ações que vinham aqui dentro das chaves. Então, todas essas instruções iam ser executadas enquanto o tom fosse maior que 0. E aí, no final do while, eu fiz tom igual a 0 para eu não entrar de novo nesse while quando eu fosse executar de novo o loop. E aí era só uma fixação aqui de programação mesmo. Então, o comando while, condições, ação, executa as ações enquanto a condição for verdadeira. Então, enquanto o tom for maior que 0, que era a condição no nosso caso, eu ia executar todas as ações dentro do while. E o while significa enquanto também em inglês. Gente, quando eu estava aprendendo programação, eu tinha muita raiva disso, porque eu ficava pensando, é muito injusto. Quem nasce em país que já fala inglês já tem uma facilidade para programar as coisas, né? Porque as linguagens de programação são tudo em inglês. Mas a gente vai se acostumando, viu? Vocês vão vendo que até facilita para aprender o inglês depois que vocês vão aprender a programar. No circuito abaixo, o que acontece quando o botão for apertado? Então, nesse circuito aqui, a imagem aqui, nesse jeito que eu mostro a questão, ela fica meio cortada, mas para vocês eu lembro que a imagem apareceu inteirinha. Então, o que acontece aqui quando o botão for apertado? Quando ele está solto, esse fio aqui em cima, esse fio verde, vai dar no resistor, que vai dar no fio vermelho, que lá embaixo estava conectado nos 5 volts. Então, se o botão está solto, está entrando 5 volts aqui no pino 3 ou pino 4? Pino 4, isso. Então, quando o botão estava solto, estava entrando 5 volts no pino 4. Quando eu aperto o botão, eu conecto esse lado do fio verde com o lado do fio preto. E o fio preto está indo lá embaixo no pino de GND do Arduino. Então, quando eu aperto o botão, vai entrar 0 volts no pino 4, o GND.
Então, a alternativa correta é essa aqui, o Arduino lê 0 volt no pino 4. E aí, houve várias respostas aqui nas outras opções. Então, o Arduino lê 5 volts no pino 4. Eu entendo a confusão, gente, porque vocês têm que lembrar que esse botãozinho, ele parece ter 4 terminais, mas ele não tem. Eu não sei se vocês conseguem ver bem pela câmera, mas tem até uma marcaçãozinha no plástico dele por trás, que é na vertical, assim. Indica que esse terminal aqui é igual a esse de baixo, enquanto esse terminal aqui é igual a esse de baixo. Então, é como se esse botão ele só tivesse, na verdade, 2 terminais. Ele tem esses 4, mas é só por estabilidade mecânica, porque quando a gente coloca ele na protoboard, ele fica bem estávelzinho com 4 pinos. Se ele só tivesse 2, e a gente tem botões desses que só tem 2 pinos, ele fica um pouco bambo. Assim, você aperta e às vezes ele pende para um lado ou pende para o outro, porque os 2 pinos só não dão estabilidade suficiente. Então, é por isso que ele é construído dessa maneira. Mas, na verdade, a gente só precisa de 2 terminais, porque a gente só vai fechar um lado com o outro. E aí, esses terminais duplicados, eles são, na verdade, o mesmo, né? Então, tanto faz eu conectar o fio aqui em cima ou o fio aqui embaixo. Então, na verdade, quando o botão está aberto, ele está conectado nesse resistor aqui, que vai dar uns 5 volts. E quando o botão está fechado, é que eu conecto na horizontal. Então, é que eu venho aqui e conecto no GND. E por que não acontece o curto-circuito? Porque dessa vez eu tenho um resistor aqui. Esse resistor é o que previne o curto-circuito, tá? Então, é por isso que essa alternativa aqui, um curto-circuito entre VCC e GND, não acontece por conta do resistor de pull-up, que dessa vez ele está aqui. Naquela outra questão não tinha o resistor. No circuito abaixo, o que acontece na posição de repouso quando o botão está solto? Então, quando o botão está solto, ele está lendo o sinal que vem aqui no resistor, que é o sinal de 5 volts. E aí, lembra que quando o botão está solto, esse sinal de 5 volts está vindo aqui através do resistor e está entrando no pino 4. Só que o pino 4 ele tem uma resistência de entrada muito grande. Se ele tem uma resistência de entrada muito grande, vai entrar uma corrente muito pequena pelo pino 4. E como essa corrente ela só tem esse caminho para percorrer, ó, ela vem através do resistor, passa pelo botão e entra no pino 4. Se ela só tem esse caminho e a resistência de entrada é muito grande, ela vai ser uma corrente muito pequena. Lembra? V igual a RI. Então, se a resistência é grande, a corrente é pequena. E se a corrente é pequena, a queda de tensão nessa resistência aqui vai ser muito pequena. Então, a tensão que vem aqui, os 5 volts, é praticamente a mesma que entra no pino 4. É por isso que a gente nem considera a queda de tensão que tem nessa resistência pull-up. O Arduino lê 5 volts no pino 4 e a maioria de vocês acertou esse aqui. Olha só. A última opção também está correta, gente. Menina, eu cometi 2 erros nesse questionário da semana passada. No circuito abaixo, o que acontece na posição de repouso quando o botão está solto? Um circuito aberto entre VCC e GND. De fato, não tem nenhuma ligação aqui entre VCC e GND quando o botão está solto. Então, de fato, realmente eu tenho um circuito aberto. Eu acho que eu quis inovar aqui nas alternativas e eu acabei criando uma alternativa que também estava correta. Não era minha intenção, nem fazia sentido, mas isso aqui também está correto. Então, mais pontos para vocês. Eu acho que eu vou até passar por todas as questões hoje, porque eu estou com medo desse questionário da semana passada. Parece que eu cometi uns erros. Para utilizar o resistor pull-up do Arduino, a configuração é feita no código. E aí, isso vocês viram no próprio projeto, né? Que a gente fez assim. Nesse projeto aqui, eu até fiz ao vivo, né, com vocês. Eu não coloquei os resistores pull-up aqui no botão. Eu coloquei o botão assim soltinho, sem nenhum resistor. E aí eu usei o resistor pull-up de dentro do Arduino. E para usar esse resistor pull-up de dentro do Arduino, aqui no código, na parte de configuração,
a gente declarou pinMode, o modo desse pino, como sendo input pull-up, que é uma entrada conectada ao resistor pull-up. Então, é uma configuração feita através do código. E aí, botão 1, na verdade, é só um nome para o pino 2, que a gente declarou lá em cima. Constante int, botão 1 igual a 2. A configuração não é feita na montagem. A configuração que é feita na montagem é quando a gente usa o resistor pull-up externo e não do Arduino, tá? Por isso que essa outra alternativa está errada. Em relação ao push button de 4 contatos, tem 2 pares de contatos curto-circuitados que se interconectam quando a gente aperta o botão, que aí é isso que a gente está... Que até na a figura é mais autoexplicativa, né? Você vê que o terminal de cima ele está conectado aqui com o do outro lado e eles se conectam quando a gente aperta o botão. Então, essa chavezinha aqui do meio, ela se fecha quando a gente aperta o botão. Nesse caso da imagem, é aquela imagem que eu mostrei para vocês durante a aula da segunda passada. É como se o botão ele tivesse rotacionado em relação ao que a gente usa lá no Tinkercad. Quando é apertado, isola todos os contatos, não. Em repouso, tem todos os terminais curto-circuitados entre si, também não. E em repouso, todos os contatos estão isolados um do outro. Não, porque a gente tem 2 contatos que estão curto-circuitados e 2 contatos que estão curto-circuitados. Então, não está todo mundo isolado um do outro, não. Está isolado um par do outro par. Mas dentro do par, eles estão curto-circuitados. Então, eles não estão isolados. O resistor pull-up cria um caminho entre o pino de entrada e o VCC quando o botão... Não lembro aqui do resto. Quando o botão está aberto, né? Enfim. De todo jeito, o resistor pull-up ele cria um caminho aqui entre o pino de entrada e o VCC. Ele não chega a isolar eletricamente, porque isolação elétrica é um conceito que a gente vê quando a gente vê transformadores. Isso aqui talvez tenha sido uma pegadinha um pouquinho, porque você pensa, ele vai prevenir o curto-circuito, então ele realmente não deixa o GND entrar em contato direto com o VCC. Ele não entra em contato direto, mas ele ainda entra em contato. É um contato através do resistor, mas é um contato. Então, ele não isola eletricamente. A única coisa que isola eletricamente, que a gente estuda assim, em circuitos, são os transformadores. Que aí você realmente tem os circuitos separados, de um lado do transformador e do outro lado do transformador. Mas aí, transformadores já é uma coisa que vocês veem mais nas matérias de potência. Cria um caminho entre o pino de entrada e o GND. Não, o que criaria um caminho entre o pino de entrada e o GND seria um resistor de pull-down. Seria se fosse o contrário, tá? Se o botão fosse para o VCC e a gente tivesse aqui um resistor de pull-down. Declaramos um pino do Arduino como entrada digital para ler chaves ou sensores digitais. Acionar LEDs são saídas digitais, tá? Então, não são entradas, são saídas. São coisas que o Arduino fornece a informação de acionar aquele LED. Então, é uma saída. A outra alternativa aqui, ler valores de sensores analógicos, aí a gente usa os pinos do Arduino que são entradas analógicas, que aí são esses que vocês vão usar essa semana, são esses que ficam desse lado aqui, o A0, A1, A2, por aí vai. São conectados em pinos de saídas digitais, LED e buzzer, que aí foi até o que vocês conectaram no projeto dessa semana, né? Botão é entrada digital, motor até pode ser saída digital, mas botão vai ser entrada. Botão aqui de novo entrada, né? Chave de fim de curso entrada também. Buzzer, saída digital, correto, mas chave de fim de curso entrada. A chave de fim de curso, gente, ela é muito parecida com o botão. Na verdade, você pode até usar um botão para fazer uma chave de fim de curso. O que é? Quando você tem alguma coisa que se mexe na sua parte mecânica, por exemplo, um portão de garagem.
Você quer saber quando o portão de garagem ele chegou no final, ele encostou na parede. E aí, o que é que você faz? Você coloca lá na parede uma chavezinha de fim de curso, que quando o botão chegar lá, ele vai pressionar essa chave de fim de curso. E aí, a chave de fim de curso vai fechar o contato e vai avisar que o seu botão fechou completamente. Então, o funcionamento dele é muito parecido com o próprio push button. São conectados em pinos de entradas digitais, botão e chave de fim de curso. E aí, aqui, a outra alternativa que foi muito marcada foi LED e buzzer. Isso aqui são saídas digitais. Então, foi várias questõezinhas nesse sentido para vocês treinarem isso, de entrada, saída, digital, analógico. Essa semana tem um pouquinho mais disso. Para que serve o bloco if do Arduino? O bloco if serve, então, para testar uma condição, né? Testar uma condição, aí você tem duas alternativas que falam em testar uma condição. E aí, só executa os comandos no bloco se a condição for verdadeira. Aqui embaixo tinha se a condição for falsa, não. Ele só executa o que está dentro aqui das chaves, se essa condição aqui for verdadeira. Então, no caso, botão igual a high, quer dizer que o botão foi apertado. Executar o bloco de comandos repetidamente. Não, isso aqui é a função do bloco loop, da função loop do Arduino, que é essa função aqui, ó, void loop. Essa aqui. Tudo que tiver dentro dessa função vai ser executado repetidamente. Chega até o final, volta para o início. Chega até o final, volta para o início. O que são pinos de entradas digitais? Pinos para leitura de chaves ou sensores. Essas aqui todo mundo acertou, quase. Nas entradas digitais, não precisamos conectar um resistor pull-up externo. Podemos utilizar o interno do Arduino. A frase verdadeira também todo mundo acertou. Eu fui até o final só para garantir que eu não tinha errado mais nada, gente, porque essa semana eu estava de parabéns, né? Errei 2 questões. Vou acrescentar os pontinhos para vocês na hora que eu for passar as notas para o Classroom, tá? Eu não passei as notas para ainda porque vocês ainda têm até hoje, meia-noite, para fazer as atividades, porque segunda passada foi feriado, então eu estendi o prazo em um dia. E aí eu vou passar para o circuito dessa semana. Estou apresentando minha tela. Então, vamos lá. A gente falou... Na verdade, eu vou abrir a apostila de vocês e dizer que vocês estão com muita sorte, minha gente, porque vocês arranjaram 3 monitores que são ótimos. E aí, com eles, assim, sozinha, eu não teria condições de produzir esse material. É tanto por isso que eu pegava muita coisa assim, ficava meio coxa de retalho, né? Até em automação residencial, eu estava sentindo isso, porque eu não tinha como ter aquele material, nem tinha... Em automação residencial, pior ainda, porque não tinha um simulador e eu não tinha aqueles dispositivos para mostrar para vocês. Então, eu tinha que pegar vídeos de vários lugares, e aí, às vezes, ficava meio cortado, né? Vocês tinham que assistir vários videozinhos curtos para poder dar uma aula de uma semana. E aí, agora, a gente está com essa oportunidade, os monitores, eles estão produzindo materiais escritos e em vídeo para ajudar vocês. Então, está tudo concentrado. Vocês assistem o vídeo deles. A gente começou essa semana, né? Vou colocar aqui. E aí o vídeo deles tem meia hora. Os 3 estão falando aqui no vídeo, tá muito legal. 36 minutos, vocês assistindo em velocidade 2 dá 18 minutos. E na apostila tem tudo que estava dito no vídeo. Então, você pode assistir o vídeo só uma vez e quando for responder o questionário, deixar a apostila do lado para ir consultando. Ou quando for fazer o projeto, também assistir o vídeo de novo, ou deixar a apostila do lado. Vocês têm essas opções de fontes para consultar, né? E aí, na apostila aqui, eles dividiram em 3 partes, a gente planejou essa divisão, que a primeira, a gente está falando dos componentes que a gente vai usar essa semana, então vocês vão conhecer novos componentes do Arduino. Na segunda parte, a gente fala da montagem, que vocês vão fazer no Arduino, a montagem de hardware. E na terceira parte, se fala da programação no código. E aí, vamos começar dos componentes, então. Então, essa semana,
Semana passada vocês usaram muito o push button, né? Que é esse componentezinho aqui. E aí vocês usaram para fazer o piano. Cada botão que você apertava dava uma nota diferente lá no buzzer. Essa semana, além do push button, a gente vai usar o potenciômetro. Por que é legal ficar usando esses dois? Porque a gente dá um contraste. A gente sabia semana passada que o botão era uma entrada digital, né? Várias questões sobre isso no questionário. Agora, vocês vão conhecer uma entrada analógica. Então, como é que a entrada analógica funciona e saber mais a diferença entre as duas, né? Saber diferenciar melhor. Porque o botão, ele só pode estar apertado ou solto, não tem meio termo. Já o potenciômetro, você vai girando ele. Então, você pode dar meia volta, um pouquinho de volta, e aí você tem uma relação contínua aqui de valores que você pode colocar no potenciômetro. E aí você pode usar o potenciômetro, então, não só para uma coisa tipo liga e desliga. Já que ele tem esses valores todinhos no meio, a gente pode usar o potenciômetro para fazer alguma coisa contínua, tipo ajustar o brilho do LED, desde o LED desligado até o brilho mais alto que eu consegui. E pronto. Em relação ao piano, vocês poderiam ter feito uma das entradas do botão, em vez de ser um botão, ser um potenciômetro também, e aí vocês podiam ajustar aquela variável tom de acordo com o valor lido na entrada analógica. Então, você teria alguma coisa que você conseguia fazer um sintetizador de frequência. Você ajustava aqui o potenciômetro e ele ia das frequências mais agudas até as mais graves, só que de forma contínua. Em vez de ficar as notas separadas, você teria aquele começando do agudo até o mais grave de forma contínua à medida que você fosse girando o potenciômetro. O potenciômetro ele é muito usado em circuitos no geral para fazer botões de ajuste mesmo, tipo aquele botãozinho de rádio que a gente procura a frequência. Às vezes ali por trás tem um potenciômetro. Até o botão de volume, vários botões são feitos com potenciômetro. E aí, falando no botão de volume, vocês sabem que o volume audível, ele é medido em decibéis, que é uma medida logarítmica, né? Então, por isso que tem alguns potenciômetros que eles já são em escala logarítmica. Tem outros que são lineares. Isso não é, assim, tão importante, mas a gente achou que seria legal vocês saberem. Tipo, sabe que existe, se algum dia precisar, vocês sabem como procurar. Por enquanto, vamos ficar no linear. Então, como é o linear? Eu giro, aumenta a resistência. E aumento sempre de forma linear. Se eu giro 1/4 de volta, eu vou aumentar em 1/4 da resistência. E por aí vai. Que mais? Dessa vez, nessa semana, a gente também vai explorar vários pinos do Arduino. Então, a gente vai explorar as entradas analógicas, que eu já falei para vocês, com o potenciômetro. Mas, para ajustar o brilho do LED, a gente vai precisar de um outro tipo de saída, que não é simplesmente a saída digital. É uma saída digital, mas é uma saída digital especial, que é uma saída PWM. Como é que essa saída PWM ela funciona? No Arduino, ela está marcada com um tiozinho, então tem as saídas 11, 10, 9, 6, 5 e 3. Todas essas saídas elas podem ser usadas como PWM. E o que é esse PWM? Significa que eu posso acionar e desacionar bem rápido esses pinos de um jeito que dentro de um ciclo eu posso subdividir esse ciclo e deixar, por exemplo, metade do tempo ligado, metade do tempo desligado. Como se fosse aquele programinha que a gente fez para piscar o LED. Só que de um jeito que vai ficar tão rápido, piscando tão rápido, que a minha impressão vai ser que o LED ele está aceso o tempo todo, mas ele está com metade do brilho. Se ele ficar piscando em tempo constante. Se eu deixar ele mais tempo ligado do que desligado, eu posso deixar ele com 75% do brilho. Ou eu posso deixar ele com menos brilho, com 25% do brilho, entendeu? E aí, o gráfico que ilustra isso é isso aqui. E aí, como é isso? Nesse período aqui, entre um tracinho verde e outro, eu posso deixar o LED o tempo todo ligado. E aí, eu vou ter, na média, 5 volts. Eu posso deixar ele só uma parte do tempo ligado, uma parte pequena. E aí, nesse segundo exemplo aqui, ele deixou 25% do tempo ligado. O que é que vai acontecer? 25%, gente, é 1/4. 1/4 do tempo está ligado,
o resto do tempo está desligado. O que é que significa? Na média, eu vou ter aqui o valor que é 1/4 de 5 volts. Então, na média, nessa primeira curva aqui, eu vou ter 1,25 volts. Então, vou ter uma tensão baixinha. Se eu deixar metade do tempo ligado, eu vou ter, na média, 2,5 volts, né? Metade do tempo, metade da tensão. A tensão total é 5 volts, a metade vai ser 2,5. Se eu deixar 75% do tempo ligado, 75 é 3/4. Então, eu vou ter 3/4 de 5 volts, que vai ser 3,75 volts. Então, na média, eu vou ter aqui 3,75 volts. E, por último, se eu deixar ele o tempo todo ligado dentro desse ciclo, eu vou ter, na média, 5 volts. Então, eu posso variar aqui de 0 a 5 volts. A gente deu aqui 5 exemplos, né? 0, 1,25, 2,5, 3,75 e 5. Mas eu posso ter vários exemplos aqui no meio. Eu posso não ter 25%, eu posso ter 13%, 37%. Enfim, estou criando. Mas então você pode ter vários valores aqui no meio entre 0 e 5 volts. E aí isso permite que você tenha uma saída praticamente analógica, entendeu? A gente não tem saídas analógicas no Arduino. Se eu quiser colocar 3 volts numa saída constante, não tem como eu colocar 3 volts. Ou eu coloco 0 ou eu coloco 5. Só que se eu ficar fazendo esse jogo aqui, de colocar uma parte do tempo 0, uma parte do tempo 5, na média, eu posso conseguir meus 3 volts. E aí, para vários dispositivos, eu fazendo isso, o dispositivo funciona como se eu tivesse colocado aquele valor constante. Então, é o caso do LED, é o caso de alguns motores. Então, vários dispositivos a gente usa esse controle através do PWM, ao invés de colocar direto aquela tensão que a gente quer. Aí aqui na apostila tem uma explicaçãozinha melhor sobre o PWM, vocês podem dar uma lida. E aí o legal da apostila também é que vocês podem ir direto na parte que vocês tiveram dúvida. Tipo, a apostila no total tem 14 páginas. Mas aí vocês não precisam ler ela toda. Vocês podem ir direto na parte que vocês tiveram dúvida e vocês vão ver que a linguagem está bem legal, está bem acessível, assim, bem jovem. E aí aqui explica um pouco sobre o LED, resistor, botão, aqui sobre o potenciômetro. Então, o potenciômetro, ele é assim, ele tem essa carinha. Lá no Tinkercad, a gente só tem esse azulzinho. No laboratório tem desse azul também, tem assim. E tem um trimpote, que é... Não sei se eu tenho aqui. Talvez eu tenha, mas não vou perder tempo procurando. O trimpote, ele é menorzinho, a gente ajusta com a chavezinha, ele é bem delicado, ele é muito bom para usar em circuitos pequenos. E aí ele é assim, ele tem uma resistência aqui, nessa parte azul, que eu vou variando de 0 até o valor da resistência. Então, se for 1 kΩ, um potenciômetro de 1 kΩ, eu posso variar aqui a resistência entre esse terminal do início com o terminal do central, entre 0 e 1 kΩ, se eu for mudando a posição dessa seta. E essa seta aqui tem um contato com essa resistência azul. Então, os símbolos dele. Eu tanto posso ter esse símbolo aqui, como eu posso ter um símbolo assim. Ó, é o símbolozinho de uma resistência, aí eu posso ter essa seta cortando ou conectando. Então, é o próprio símbolo de uma resistência e a seta aqui está como um terceiro contato. Então, o potenciômetro ele sempre vai ter 3 contatos, que é um na ponta, um na outra e um no meio, que esse contato do meio é que ele vai ser ajustável. Ele vai ficar variando de um lado para o outro. Vou passar rapidinho aqui essa parte da montagem. Depois vocês olham melhor lá no vídeo. Parte de botão a gente já discutiu. Para discutir um pouquinho com vocês a parte de programação. Então, na parte de programação, é muito parecido com as coisas que vocês já fizeram na primeira e segunda semana. Aqui no início, a gente tem as declarações de variáveis, né? Nesse caso, foi declarada as variáveis com a função define. A diferença é que o define, ela
declara essa variável como uma constante, e aí essa variável ocupa um pouco menos de espaço na memória do Arduino. Então, se vocês estão com um código que está ocupando espaço demais, vale a pena dar uma olhada nisso aqui, porque ele vai dar uma enxugada. Para variáveis que vão mudar, né? Por exemplo, a variável leipotem, que é uma variável que a gente vai usar para guardar o valor da leitura do potenciômetro. Essa variável ela não pode ser declarada no define, porque ela não vai ser uma constante igual a zero. Ela vai começar igual a zero, mas à medida que eu vou lendo o potenciômetro, ela vai mudando de valor. Então, eu tenho que declarar ela como um inteiro, e aí ela vai variar o valor. Como eu vou usar ela para ler um valor que está entrando por um pino analógico, esses pinos analógicos eles passam por um conversor analógico digital e vão de 0 a 1023, a gente sabe que é um valor inteiro. Então, por isso é um inteiro aqui. E aqui a gente tem a declaração de uma função. Quando vocês copiarem esse código, gente, aqui tem uns comentários, e aí às vezes um comentário passa um pouquinho da linha. E aí, quando vocês forem copiar, por exemplo, se vocês forem copiar esse código aqui lá para o Tinkercad, vocês vão ter que prestar atenção nisso, porque pode ser que o comentário ele atrapalhe a execução de vocês, tá? Então, vocês podem copiar esse primeiro aqui, que não tem comentários, que isso aqui não vai dar erro. Ou se vocês quiserem copiar o código comentado, que já ajuda vocês a entenderem cada instrução, vocês têm que prestar atenção nesses comentários que passam da linha e sempre apagar o espaço para ele voltar para a mesma linha da instrução. Que mais? O bloco de setup, então, é o bloco de configuração, né? São aquelas instruções que são executadas apenas uma vez, quando o Arduino liga ou reinicializa, mas que não ficam executando direto. Então, é onde a gente configura que pino é entrada, que pino é saída, que pino tem pull-up, todas essas coisas. Então, os pin modes estão todos aqui. E aí a gente configurou 2 LEDs para serem saídas. Um desses LEDs vai ser controlado pelo potenciômetro e o outro pelo botão. Então, quando eu apertar o botão, ligo o LED 2. Quando eu ajustar o potenciômetro, eu ajusto o brilho do LED 1. E o botão vai ser um botão normal, push button, que nem o que vocês usaram da semana passada, e a gente vai usar o resistor pull-up interno. E aí, aqui no botão vai ter uma novidade, que dessa vez a gente vai usar o botão como interrupção. O que é isso? Sempre que o botão for apertado, eu vou gerar uma interrupção para o processador do Arduino. Por que que isso ajuda? Porque normalmente o botão ele vai sendo lido e o Arduino ele não tem como observar todas as entradas de uma vez. Então, ele observa uma entrada de cada vez, mais ou menos. E aí, se ele estiver no meio de um delay ou no meio da execução de outra função e você apertou o botão, pode ser que ele não veja que você apertou o botão. Mas se você usa esse botão como uma função de interrupção para o Arduino, aí ele sempre vai ver que você apertou o botão, porque é como se ficasse salvo que você apertou o botão. Ele pode não executar aquilo na hora, mas ele vai lá e vai tratar aquela interrupção, tá? Essa função de interrupção a gente só tem como usar nos pinos 2 e 3 do Arduino. Então, não dá para usar todas as entradas como interrupção, mas dessa vez aqui dá, porque é só a gente colocar o botão no pino 2 ou 3. Aqui no bloco void loop, a gente vai ter as ações que vão ser executadas em sequência, indefinidamente. Então, cada instrução aqui vai ser executada, depois a outra. Quando a gente chegar no final do bloco, aqui, eu executo esse analog write e eu volto para o início. Então, eu executo de novo essa função, de novo essa, e eu fico executando isso aqui indefinidamente. E esse último bloco, quando é que ele vai ser executado? Isso aqui é uma novidade também dessa semana, que é uma função criada pelo programador. Então, no caso, Nathanael e os meninos criaram essa função aqui para tratar quando o botão fosse pressionado, para dizer quais são as ações que vão ser executadas quando o botão é pressionado. Então, aqui, a gente está usando a função attach interrupt, que é essa função que usa a interrupção, né? Então, sempre que o botão for pressionado, eu vou gerar uma interrupção para o processador do Arduino. E aí, qual é o pino? Então, os argumentos dessa função são o pino que vai gerar a interrupção, a função que eu vou executar quando gerar essa interrupção e qual é a mudança nesse pino que vai fazer eu executar essa função.
Então, aqui, a mudança pode ser rising, fall ou change. Então, pode ser, quando esse pino fizer um rise, quer dizer, ele for de 0 para 1, quando esse pino for de 1 para 0, ou quando esse pino simplesmente mudar, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Aqui, ele usou a função rising, que é, então, só quando ele for de 0 para 1, que eu vou executar essa função aqui, botão pressionado. E aí, a função botão pressionado, ele criou aqui, então, como um void botão pressionado, é uma função que não recebe nenhum argumento. E o que é que ela faz? Ela executa o detect interrupt, digital write e dá um delay de 100 milissegundos. Então, ela vai ignorar as interrupções, detect interrupt, é como se ela desconectasse o botão da interrupção só nesse momento. Por quê? Porque você pode ficar apertando o botão indefinidamente, aí ela não vai conseguir trabalhar, entendeu? Porque vai estar gerando um bocado de interrupção e a gente não vai executar as ações da função. Então, primeiro, ela ignora as interrupções desse pino do botão. Depois, ela liga o LED, que eu quero ligar quando o botão for apertado. E depois ela dá um delay de 100 milissegundos. Para que esse delay? De novo, para você não ficar apertando o botão indefinidamente. E aí aqui ainda tem uma falhazinha mecânica que eu vou explicar para vocês. Então, esse é o código. Está explicado aqui mais na apostila e está um pouco mais explicado também no vídeo dos estagiários e do monitor. E aí agora eu vou usar esses nossos minutinhos finais para montar para vocês, tá? Então, eu peguei aqui o Arduino para a apresentação de tela. E vocês me digam se estão conseguindo ver direitinho. Tá normal, né? Ah, não. Eu coloquei o chat, mas era antigo. Vamos lá. Eu vou tentar colocar assim. Eu não sei se fica muito bom para vocês verem, mas vamos lá. Eu vou tentar fazer a montagem, tá? Então, como é a montagem dessa semana? A gente vai pegar o Arduino e aí a gente vai usar o pino A0 para ler o potenciômetro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar um fiozinho, que aí vocês vão pegar lá no Tinkercad e aqui eu estou pegando na mão. Vão colocar no botão A0, no pino A0 e colocar em uma parte aqui da placa. Um outro fiozinho, vocês vão colocar no pino de terra, GND, e colocar aqui também na placa. Dando um espaçozinho. Dando um espaçozinho de 1 aqui. E aí, um outro fio ainda, dos 5 volts até a placa. Então, esses 3 fios que eu conectei aqui, foi só o 0, o A0, o GND, o A0 e os 5 volts. Para que esses 3 fios? Para conectar o potenciômetro. E aí, eu vou conectar o potenciômetro alinhadinho com esses 3 fios. Porque aí, o pino do meio, ele está conectado no A0 e eu vou poder ler quanto girou do potenciômetro através do pino A0. O pino... Abrir aqui o código rapidinho. Os dois LEDs, eles vão ser conectados no pino 6 e no pino 7, certo? Então, vou pegar 2 LEDs. E aí, lembrando que o LED, ele tem uma perninha maior, que é a positiva, e uma perninha menor, que é a negativa. A perninha maior tem que ser no pino digital, no pino de sinal, tá? Então, vou colocar o LED aqui. E aí, a perninha menor vai num resistor que vai no terra. Então, o resistor pode estar do lado da perninha menor ou pode estar do lado da perninha maior. Mas o importante é que a perninha menor está apontada para o terra e a maior está conectada no fio que está conectada no seu Arduino. No caso, no pino 7 e no pino 6. Pino 7 e 6 aqui, resistor 1, resistor 2 de novo, pega a perninha maior, coloca no pino do Arduino
A perninha menor está desse lado aqui. Eu vou conectar um resistor para o terra. Resistor terra. E aí, na verdade, eu não conectei no terra, né? Eu conectei nessa linha aqui da protoboard, que ela não está conectada a nada. E aí, para conectar essa linha no terra, eu tenho que puxar um fio dessa linha até o GND. GND do Arduino. E por último, a gente vai colocar o botão. Vou colocar ele aqui numa posição no meio da placa. E aí, um lado do botão eu vou conectar no pino do Arduino, que no caso, até olhar o código para ter certeza, o botão está no pino 3. Como a gente está usando interrupção, a gente podia conectar o botão no pino 2 ou no pino 3. No caso, pino 3. E o outro lado do botão, a gente vai conectar no terra. E aí, eu vou conectar na própria placa. Para programar o Arduino, vou voltar a apresentar a tela aqui. A gente vai usar a IDE do Arduino, que é a mesma que Natanael está usando para explicar para vocês a programação lá no vídeo que ele fez. E aí a gente vai conectar com o cabo USB desses. Um lado no Arduino, o outro lado no computador. Na porta USB do computador. E talvez eu tenha feito alguma coisa errada, que eu já comecei acendendo. Não, tá certo. Vamos lá. E aí, no caso, meu Arduino já estava programado com esse código, gente, mas se ele não tivesse, assim que eu conectasse, ele não ia ligar tudo, não. Porque aqui, ó, já está funcionando. O código já está funcionando. Eu aperto o botão, acende o LED, eu giro o potenciômetro, aumento o brilho desse LED verde. Acho que eu vou até apagar a luz aqui para vocês verem melhor o brilho. Acho que está dando para ver direitinho o brilho, né? Então, estou vendo só um clarão na tela. Eu giro o potenciômetro, eu vou diminuindo o brilho do LED verde até apagar. Apaguei. E aqui, quando eu apertar o botão, vou apagar o LED vermelho. Opa! E aí, o que é que está acontecendo? Algumas vezes, vocês notem que eu vou apertar o botão e o LED não vai apagar na hora. Ou ele vai dar tipo uma piscada e vai acender de novo. Às vezes dá certo, né? Quando eu digo que vai dar errado, dá certo. Quando eu digo que dá certo, vai dar errado. O que é isso? Esse é um efeito que a gente chama de debounce, que é o efeito de quicar. É como se esse botãozinho, ele por baixo, ele é um contato, e é um contato mecânico, né? Então, quando a gente aperta esse botão aqui, eu fecho o contato, só que o contato ele é instávelzinho, é 2 pedacinhos de metal que eles estão se encostando. E aí, na hora que encosta, ele encosta e solta rapidinho. Então, o botão, ele traz vários... O sinal do botão, ele sempre vai ficar uma coisa assim. Vou colocar aqui na tela. Ele sempre vai ficar uma coisinha assim, ó, tremida. Sempre, quando eu aperto, ele sobe e desce, bem rapidinho. Ou assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porque ele é um contatozinho mecânico. Então, para tratar esse tipo de coisa, esse debounce, é que Natanael colocou aqui embaixo
esse delay de 100 milissegundos. Mas ainda com o delay de 100 milissegundos, ainda não está muito bom, porque às vezes eu aperto e o botão funciona, às vezes eu aperto e ele não funciona, porque está acontecendo esse debounce. Então, eu poderia aumentar esse delay para tratar esse efeito do debounce, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o efeito do debounce. Essa semana eu não coloquei questões sobre debounce, mas eu coloquei questões sobre interrupção e sobre o potenciômetro, né? Sobre como é isso aqui e sobre como é esse efeito PWM. Então, como é que a gente consegue controlar uma saída de forma contínua, né? Vocês veem que o brilho do LED, ele parece que ele está constantemente um brilho baixo. Mas, na verdade, o que eu estou fazendo aqui para deixar o LED desse jeito, com esse brilho baixinho, é ficar ligando e desligando bem rápido esse pino do LED. E aí eu estou deixando um período menor ele aceso. Se eu deixar um período maior aceso, eu vou deixar o brilho bem alto. Período menor, brilho bem baixo. Esse é o efeito PWM. Bom, acho que é isso. Sobraram 4 minutos, achei que não ia dar tempo. Corri aqui no final. Dúvidas? Eu acho que eu vou acender a luz de novo. Pronto, voltei. Apaguei a luz só para vocês verem o brilho do LED, mas voltei. E aí, dúvidas? Mais um aviso. Vou colocar aqui meu mouse. Essa semana, vocês não vão ter atividade Kahoot. Eu estou fazendo um teste. Estava conversando com o pessoal do Integrado. E aí, assim, o Kahoot é legal, né? A parte lúdica dele e tudo. Só que eu achei que vocês talvez já estivessem se cansando. A gente já vem desde NR10, né? Que vocês estão fazendo com o Kahoot. Então, essa semana eu coloquei as questões nesse formato aqui, com o Google Forms. Ele funciona de um jeito parecido, então vão ser questões de múltipla escolha, só não tem o tempo, não tem o som, não tem aquela coisa. Mas, em compensação, por exemplo, se a internet estiver ruim, você não vai ficar pulando questões, né? Porque eu soube que estava acontecendo isso com algumas pessoas. Então, dá para ir, você vai respondendo aqui as questões, vai marcando próxima e vai respondendo. No final, o questionário vai mandar a nota para o seu e-mail. E aí, no caso, vai ser a primeira nota, né? Eu marquei lá para ter a opção de vocês editarem. Então, para ter a mesma chance que vocês tinham de fazer no Kahoot, né? Que no Kahoot vocês podiam tentar várias vezes até tirar uma nota bem boa. Agora, no formulário, eu marquei essa opção para vocês poderem responder de novo. Talvez ele não atualize a nota de forma automática. Eu nunca usei o formulário com esse propósito. E aí, como eu não tinha um aluno, eu tinha que ter um e-mail de aluno para testar, eu não tinha como testar, só com o meu e-mail de professora. Então, vocês estão sendo cobaias aí essa semana. A gente vai ver como é que vai funcionar o Google Forms, se vocês conseguem tentar várias vezes mesmo, como é que vai ser. Mas, de todo jeito, como é que eu digo? A teoria é a mesma, tá? Vocês podem tentar várias vezes. Então, se não der certo na prática, se não der certo nesse formulário, fala comigo, professora, tentei a primeira vez, tirei uma nota baixa e não estou conseguindo fazer de novo. Que aí eu dou um jeito da gente conseguir que vocês façam várias vezes, tá? Nem que eu tenha que colocar as notas à mão depois. Mas se der certo é melhor porque vocês já ficam com a nota na hora. A nota vai para o e-mail de vocês e vai direto lá para o Classroom. Então, eu acho que fica um pouco mais prático. E talvez vocês já tenham cansado um pouco dos joguinhos do Kahoot. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo, mas a gente pode fazer outros testes também com outras plataformas. Se vocês tiverem sugestão de outras coisas para os questionários de múltipla escolha, a gente pode tentar. E aí, para a questão aberta, continua sendo o Tinkercad, só que aí essa semana vai ser esse projetinho aqui, que eu montei para vocês na placa, que Natanael montou para vocês lá no Tinkercad no vídeo, tá? Na verdade, Carol fez a montagem, coordenou, explicou os componentes, explicou o PWM, explicou tudo direitinho. Carol fez a montagem e Natanael explicou o código. Então, assistam o vídeo, vale muito a pena, tá muito bom. E é isso. Vou interromper a gravação aqui, mas se vocês tiverem dúvidas,
podem perguntar.